A perfeita criação pertence à ordem do amor. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. Toda criação e criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar neste mundo. Embora o mal não seja uma criação de Deus, a natureza carrega uma mensagem ambígua, isto é, apresenta um sentido que permite diferentes interpretações, que combina o bem e o mal. Como exemplo temos as roseiras, que podem produzir rosas lindas e perfumadas, mas também espinhos nocivos e dolorosos. E o que falar dos seres humanos, que no mesmo instante que estão demonstrando bondade, podem ser cruéis, odiosos e violentos. Não é à toa que na parábola do joio e do trigo, os servos perguntam ao dono do campo: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E o proprietário respondeu: Um inimigo fez isso. Mateus capítulo 13, verso 27 e 28. Deus criou um universo perfeito, mas o inimigo o profanou com as misteriosas sementes do pecado. Embora a criação de Deus demonstre essa dupla personalidade de bom e mal, o mal não é obra de Deus. Isso porque Deus é bom, e nele está a essência do amor. Em sua primeira carta, o apóstolo João nos passa essa característica de Deus dizendo: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 8 a 18. O fato de que Deus é amor transmite 3 implicações básicas. Primeiro, o amor por sua própria natureza não pode existir fechado em si mesmo. Ele deve ser expresso. Aquele que diz que ama e não demonstra esse amor com atitudes e gestos, mente para si mesmo. Isso não é amor. O amor de Deus é compartilhado internamente entre as 3 pessoas da divindade e externamente em seu relacionamento com todas suas criaturas. Segundo, tudo o que Deus faz é uma expressão de seu amor incondicional e imutável. Isso inclui suas obras de criação, suas ações redentivas e até as manifestações de seus juízos punitivos. O amor de Deus se expressa em sua justiça, não menos do que sua misericórdia. A justiça é o fundamento de seu trono
e o fruto de seu amor. E terceiro, visto que Deus é amor e tudo o que ele faz expressa esse sentimento, ele não pode ser o originador do pecado, o qual se opõe diretamente ao próprio caráter divino. Com isso, em meio a tanto amor em um mundo perfeito, refazemos a pergunta formulada na lição de ontem. Como então o mal e o pecado surgiram em um mundo de amor e perfeição? Primeiramente, precisamos entender que o mal é a ausência do bem. Se Deus é bom, e sendo Ele o próprio amor, então fica fácil entender que o mal existe apenas onde Deus não está. Em outras palavras, num sentido ainda mais específico, podemos dizer que o mal é a ausência de Deus. Isto é, o mal é aquilo que é contrário a Deus. Sendo assim, sobre esse aspecto não é errado afirmar que o mal sempre existiu. Isso porque Deus, que é plenamente bom e santo, sempre existiu também. Tudo isso significa que apesar de em princípio o mal sempre ter existido, como aquilo que é o oposto a Deus, ele somente passou a ser uma possibilidade experimental após a existência das criaturas de Deus. Deste modo, quando uma dessas criaturas livremente resolveu se opor a Deus e desobedecer sua vontade, o mal passou a ser experimental. Assim, é possível entender que o mal experimental, como uma realidade presente no mundo, surgiu nas escolhas e decisões erradas de seres que foram criados por Deus originalmente bons. Ocorreu então que esses seres fizeram uso de seu livre-arbítrio e transgrediram a vontade de Deus, se tornando rebeldes diante dele. De uma forma resumida, o livre-arbítrio é a capacidade de decisão sem qualquer tipo de influência ou condicionamento. Deus nos fez assim, para que pudéssemos exercer o amor. Para haver o amor, tem que haver a possibilidade da falta de amor. O livre-arbítrio é um presente de amor para suas criaturas, tanto para os anjos do céu quanto os homens da terra. Foi quando um deles, por nome Lúcifer, o primeiro diante de todos os anjos depois de Jesus, usou seu livre-arbítrio e se rebelou contra Deus. Foi aí que então, o mal que estava até então encoberto, tomou sua forma por meio de uma criatura de Deus. Diante disso, mais uma pergunta toma forma em nossas mentes. Por que Deus fez seus anjos com o livre-arbítrio, sabendo que eles o usaria contra ele? A resposta a essa pergunta é o nosso assunto no estudo de amanhã. Que Deus os abençoe e até a próxima.